A pessoa mantém a mesma expressão de gênero que ela usava antes de se intitular trans. A pessoa não muda o nome dela, não faz uso de nome social em nenhum âmbito da vida ou faz apenas em âmbitos muito específicos. A pessoa não é lida socialmente como uma pessoa trans. Portanto, ela não sofre nenhuma exclusão social que pessoas trans sofrem. Mas ela se sente trans, então as cotas são dela. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui continuar a nossa conversa sobre o sistema de cotas voltado para pessoas trans nas universidades. Só que hoje a gente vai falar aqui sobre a questão da fraude, porque ela pode acontecer e a gente precisa ter mecanismos para evitá-la. A gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, tomando como base como acontece com as cotas raciais. O que acontece quando é comprovado que uma pessoa fraudou o sistema de cotas raciais? Quais são os mecanismos para evitar que esse tipo de fraude aconteça? Qual é o objetivo das cotas raciais? A gente vai tomar tudo isso como base para discutir as fraudes em cotas trans. Tudo isso vai acontecer nesse vídeo aqui. Mas antes de eu ter essa conversinha com vocês, eu vou ter que mendigar um pouquinho, porque nós ainda estamos longe de bater a nossa vaquinha. Quer dizer, a minha vaquinha, né? Não vou ser condescendente e dizer que é nossa, não. Apesar de que isso beneficia vocês também, só que de um jeito muito menor do que me beneficia. Enfim, eu abri uma vaquinha cujo link está aparecendo aqui embaixo e também o link estará na caixa de descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Essa vaquinha é para eu poder comprar um computador, né, para eu poder conseguir montar um computador, já que o meu notebook não está mais dando conta do recado. Eu estou tendo que usar programa de edição desatualizado para o meu notebook conseguir rodar ali, então vários recursos de edição eu não posso utilizar, né, vários recursos que já estão disponíveis no programa que eu paguei para usar eu não posso utilizar. Meio triste. Então por isso eu preciso montar um computador novo e eu preciso da sua doação para isso. Aqui está o nome de algumas pessoas incríveis, maravilhosas e super gostosas que já me ajudaram. Então, se você também quiser estar com o seu nominho aqui nesse local de pessoas lindas, maravilhosas e gostosas, me ajude. Se você acha que o que eu faço aqui na internet é legal, é interessante, deve continuar, ajuda de alguma forma, ou pelo menos te diverte de alguma forma, então contribua. Se você puder. Se você não puder, tá tudo bem, né? Não quero ninguém se endividando para ajudar youtuber, não. Mas se você puder ajudar, ajuda, divulga essa vaquinha por aí também, porque assim você vai estar ajudando a transmissão a se manter. Porque as coisas aqui não são fáceis quando você é a única pessoa cuidando disso daqui tudo. Enfim, esse é o link da minha vaquinha. Estou aqui pedindo para vocês, se vocês puderem, por favor, me ajudem. Mas acho que eu já me indiguei demais aqui para vocês, né? Então vamos logo para a parte do vídeo que é o que interessa para vocês, que é o que fez vocês clicarem aqui, que é a conversa sobre as fraudes no sistema de cotas trans. Ai, gente, vai ser uma conversa um pouquinho difícil, talvez. E é possível que algumas pessoas se irritem um pouco com as coisas que eu vou falar aqui. Então eu vou pedir para que você assista esse vídeo prestando bastante atenção mesmo, para depois vocês não deturparem o que eu falar aqui, para depois vocês não colocarem coisas na minha boca que não foram ditas por mim, sabe? Até porque tem uma galera aí que ama ficar me chamando de transmedicalista, deturpando o conceito de transmedicalismo e deturpando as coisas que eu digo em vídeo. Então preste atenção para esse tipo de coisa não acontecer, tá? Preste atenção. Por favor, prestem atenção. Enfim, primeiro eu vou falar um pouco com vocês sobre como é feito as cotas raciais, né? Que é um sistema que já existe há bastante tempo. Eu acho que foi em 2008 que a UNB implantou, né? O sistema de cotas raciais, que ela foi a primeira universidade a implantar. Eu acho que foi em 2008, se não me engano. E o sistema de cotas raciais, ele tem sido muito proveitoso, muito benéfico e muito incrível aqui, no nosso país. Porque foi graças ao sistema de cotas raciais que a gente passou a ver mais pessoas negras conseguindo ter acesso à universidade.
E ao contrário do que muita gente pode imaginar, né, pensando que se a pessoa entra por um sistema de cotas é porque ela é menos capaz, já que ela não foi capaz de entrar pelas vagas totais, então isso coloca os cursos mais embaixo, diminui a nota dos cursos. Essa pessoa está completamente enganada, porque os alunos cotistas, eles costumam ser os melhores alunos. Eles, no começo, eles têm mais dificuldade do que os outros, na maioria das vezes, né? Por terem tido uma educação de ensino médio e ensino fundamental um pouco piorada, mas eles conseguem acompanhar, sim, os outros alunos e, na maioria das vezes, superar os outros alunos, tirando notas melhores e tudo mais, e cair um cílio dentro do meu olho, que inferno, puta que pariu. Mas os alunos cotistas, eles costumam ser muito bons alunos, tá? Costumam ser muito bons alunos mesmo. Então já vamos tirar isso daqui da frente. E quando eu entrei na UNB, porque você não sabe, eu estudava na UNB, né? Fazia biologia na UNB, não terminei o curso. Mas eu fazia biologia na UNB. Eu entrei na UNB em 2012. Quando eu entrei lá, eu tive um pouco de choque, assim, em quantidade de alunos negros, porque tinha muito mais aluno negro que estudava comigo no ensino médio do que na UNB. Só que ao longo do meu tempo na UNB eu fui vendo cada vez mais pessoas negras adentrando a universidade, justamente porque as cotas têm trazido cada vez mais pessoas, enfim, que existem fora da universidade para dentro da universidade, o que é extremamente importante. Como eu já disse no vídeo anterior, o sistema de cotas ele é uma medida paliativa. Ele é uma medida que ela não deve se finalizar nela mesma, ou seja, não é algo que deve existir para sempre. O sistema de cotas ele existe como um método paliativo, enquanto a educação básica não avança o suficiente para que esse sistema de cotas não precise mais existir. É para isso que existe o sistema de cotas. Só que como as coisas aqui não estão indo nada bem na educação, então o sistema de cotas ele vai se fazer presente ainda durante muitos anos, tá? Muitas décadas o sistema de cotas ainda vai se fazer presente. Tomara que um dia a gente não precise mais ter cotas nem raciais, nem cotas para pessoas com deficiência, nem cotas para indígenas, nem cotas para pessoas, enfim, cotas sociais, né? E nem cotas trans. Mas a gente está muito longe de chegar nesse ponto. Então, nesse momento, as cotas são extremamente necessárias. Tendo feito esse disclaimer, mesmo as cotas sendo extremamente necessárias, elas ainda têm algumas fragilidades que colocam pessoas que não teriam direitos a esse sistema de cotas usufruindo desse sistema de cotas. A gente está falando aqui de fraude. E as fraudes no sistema de cotas, elas podem acontecer de forma intencional e de forma não intencional. Às vezes a pessoa ela só não entende muito bem quem que aquelas cotas deveriam estar atendendo. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Porque primeiro eu vou aqui falar com vocês sobre números, porque eu peguei esses números de uma matéria do G1 de 2023, ou seja, do ano passado, com dados de 2020 a 2022. Então é algo recente ali, mas os números já podem ter mudado um pouquinho, tanto no ano de 2023 quanto nesse ano de 2024. Mas os números são o seguinte. Entre os anos de 2020 e de 2024, foram recebidas cerca de 1.670 denúncias de fraude no sistema de cotas raciais no nosso país, tá? Isso em várias universidades, em todas as universidades públicas que adotam um sistema de cotas. Dessas denúncias, 16,2% procederam como de fato denúncias fundadas ali, como de fato constatação de fraude. Então, foram 16,2%. Muitas denúncias que apontavam ali uma fraude, elas não se sustentavam. Não era de fato uma fraude. Mas 16,2% era, o que deu um total de 271 casos que foram de fraudes entre 2020 a 2022. 271 casos comprovados de fraude dessas 1.670 denúncias. Nem todos os casos eles já tinham sido concluídos a investigação quando essa matéria saiu, quando a pesquisa que fundou essa matéria saiu. Então pode ser que esse número tenha subido, tá?
é bem possível que esse número tenha subido. Então pode ser que o número seja maior do que 16,2% dos casos de denúncias de fraude, realmente a fraude ser comprovada. Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que dessa média dá para se tirar ali que existem cerca de 7 denúncias comprovadas de fraude a cada mês nas nossas universidades. Então, a cada mês, 7 denúncias de fraude de cotas raciais seriam comprovadas. Isso é bastante coisa. É realmente bastante coisa, tá? Até porque o ideal seria que não tivesse nenhuma, então é muita coisa sim. Enfim, os casos comprovados de fraude no sistema de cotas raciais, eles não chegam a 1%, tá? De todos os ingressos na universidade. Então, de todos os ingressos nas universidades, menos de 1% é de fato de cotas raciais. Aquele número que eu falei para vocês de 16,2 é dentro das denúncias, tá? É 16,2 dos casos que foram denunciados. Não é 16,2 de todos os alunos que ingressaram na universidade por cotas. Isso é muito importante a gente ter em mente. Agora que eu já falei com vocês sobre esses números, eu quero falar aqui sobre a subjetividade que está naquilo que é fraude de cotas raciais. Na matéria, tem uma pequena entrevista, na verdade não é nenhuma entrevista, são algumas falas ali, do Rodrigo Edmilson. O Rodrigo Edmilson, ele é pesquisador das bancas de heteroidentificação. Mais tarde eu vou falar um pouco melhor sobre heteroidentificação. E ele é presidente das ações afirmativas da UFMG, ou FUNG, eu costumo falar o FUNG, mas enfim, da UFMG. E ele teve umas falas que eu achei muito interessantes. Mas acho que é melhor falando sobre o que é banca de heteroidentificação, antes de eu falar das falas dele, né? Porque eu acabei de me tocar aqui nas falas, ele vai falar um pouco sobre banca de heteroidentificação. Banca de heteroidentificação, eu vou falar aqui por alto, mais tarde eu me aprofundo melhor. É uma banca para identificar se aquelas pessoas que se inscreveram no vestibular pelo sistema de cotas, elas realmente atendem os critérios do sistema de cotas. Ou seja, quando a gente fala de cotas raciais, é meio que uma banca para analisar se aquela pessoa tem direito às cotas raciais ou não. São entrevistas que são presenciais, tá? Eles analisam documentos e tudo mais, analisam às vezes fotos e tudo, e isso é feito presencialmente. Mais tarde eu vou falar bastante com vocês sobre essas bancas de heteroidentificação. Mas enfim, o Rodrigo Edmilson, ele disse nessa matéria algo que é muito importante, que é o que a gente tem que pautar toda a discussão desse vídeo e a discussão de como devem ser implementadas as cotas para pessoas trans também. Mas ele fala aqui sobre cotas raciais. Ele disse o seguinte, que foi uma frase que eu achei muito boa. As cotas, aliás, né? Abre aspas. As cotas raciais devem atender quem enfrenta o racismo de forma direta. Fecha aspas. Mais tarde eu vou voltar aqui nessa frase, mas presta atenção nisso. As cotas raciais, elas devem atender aquelas pessoas que sofrem racismo de forma direta. Aquelas pessoas que elas têm a vida delas ativamente prejudicada pelo racismo da nossa sociedade. Ou seja, aquelas pessoas que elas têm o ingresso à universidade sendo impedidos por causa do racismo da sociedade. Isso é importante ter em mente aqui. Para quem que as cotas raciais devem atender? Aí outra coisa que ele fala aqui, que eu achei muito legal, é que ele diz o seguinte. As comissões de heteroidentificação fazem uma leitura social, não é uma análise biológica nem genética. A avaliação é se a pessoa é lida como negra e tratada na sociedade de forma desigual por isso. Fecha aspas. Perceberam? A banca de heteroidentificação, ela precisa fazer uma leitura social daquela pessoa. Ela precisa analisar se socialmente, na vida em sociedade, aquela pessoa está sofrendo um preconceito que impede ela de ter um pleno ingresso à universidade. Ou seja, eles têm que analisar se aquela pessoa ela sofre racismo na sociedade. Se as estruturas raciais da nossa sociedade, elas atuam diretamente na vida daquela pessoa de forma negativa. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, né? As estruturas raciais da nossa sociedade, elas me atingem diretamente. Mas elas me atingem diretamente de forma benéfica, porque eu sou beneficiada em uma sociedade racista por eu ser branca. A sociedade, quando ela me
me vê sendo uma pessoa branca, ela me trata melhor do que ela me trataria se eu fosse uma pessoa negra. Então, eu sou afetada diretamente pelo racismo da sociedade, obviamente, mas de forma positiva. Diferente de pessoas negras, que são afetadas diretamente pelo racismo da nossa sociedade, só que de forma negativa. As pessoas negras são o alvo do racismo. Eu sou a pessoa que é beneficiada pelo racismo. Entenderam? Isso precisa estar muito claro aqui. As cotas, elas devem atender pessoas que socialmente sofrem com essas estruturas sociais que impedem que ela acesse aquele ambiente. Isso é importante de se ter em mente. Agora, a gente vai falar sobre as cotas trans. Então, é agora que talvez algumas pessoas fiquem um pouquinho chateadas comigo. Bom, vamos voltar. Vamos pensar um pouco. Na verdade, voltar não, depois eu falo da banca de heteroidentificação. Eu tô muito querendo falar logo da banca de heteroidentificação. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Qual é o conceito que define transgeneridade? Você sabe me dizer? O que é uma pessoa trans? O que é uma pessoa transgênero? A gente tem isso sendo muito palpável? A gente tem uma definição exata do que é uma pessoa transgênero? Porque, em muitos casos, a gente considera uma pessoa trans sendo aquela pessoa que não se identifica total ou parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Essa é a definição mais amplamente aceita de transgeneridade. Uma pessoa que não se aceita total, ou seja, aquela pessoa que seria uma pessoa transbinária, aquela que faz uma transição para o gênero oposto, né, estaria aqui no total, mas tem essa questão da que não se identifica parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Eu não estou dizendo que essa definição ela está errada. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu realmente acho que uma pessoa transgênero é uma pessoa que não se identifica total ou parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Mas, quando a gente está falando de políticas públicas, quando a gente está falando de direitos para a população trans, a gente precisa ter um fator aqui que seja o fator da transição, o fator da leitura social. Esse fator é extremamente importante. Então, o conceito que deve ser usado para se analisar direitos de pessoas trans não deve ser necessariamente esse, da simples não identificação, mas precisa estar associado a isso também uma transição. O conceito que eu gosto de usar quando eu vou falar sobre direitos da população trans, principalmente direitos como usos de banheiro e também como acesso a políticas de cotas, é o de que uma pessoa trans seria uma pessoa que não se identifica total ou parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento e, a partir disso, faz uma transição social de gênero que faz com que aquela sociedade identifique que aquela pessoa fez uma transição, que aquela pessoa não pertence ao gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. É uma definição longa, eu sei, mas precisa ser, porque a gente precisa colocar critérios quando a gente está falando de coisas tão caras como uma política de cotas, por exemplo, que é o tema pautado nesse vídeo. Mais tarde, eu posso fazer um vídeo com vocês para a semana que vem falando sobre o que seria uma transição social de gênero. Eu posso fazer esse vídeo com vocês, né? Que eu vou ter que pensar muito bem sobre o que vai ser esse vídeo antes, mas é um vídeo que eu quero fazer, que é importante que eu faça. Então vamos lá. O ano era 2021, se não me engano. Foi 2021 ou foi 2022? Eu acho que foi 2021. Foi um ano em que a gente teve um caso muito emblemático, justamente de acusação de fraude de cotas trans. Porque, como eu falei para vocês, algumas universidades já tinham adotado o sistema de cotas trans. Eu não lembro se isso foi na primeira universidade que adotou, que foi a Universidade Federal do Sul da Bahia, né? A UFSB.
ou se foi em outra universidade, eu não vou mais lembrar. Mas eu fiz um vídeo sobre isso. Você pode ver esse vídeo, inclusive, clicando no card aqui em cima. É um vídeo bastante interessante, tá? É um vídeo bastante interessante, apesar de ser um vídeo antigo e de eu não ter sido muito conclusiva naquele vídeo, como eu vou ser um pouco mais conclusiva nesse daqui. Mas nesse ano aconteceu essa acusação de que uma pessoa não binária teria entrado por sistema de cotas para pessoas trans na universidade e essa pessoa não tinha feito uma transição. Essa pessoa era uma pessoa que, eu não vou falar o nome dela aqui, tá? Vocês devem até saber do caso e tudo, né? No meu vídeo eu não lembro se, no meu vídeo mais antigo eu não lembro se eu falo ou não. Mas essa pessoa, ela é uma pessoa que nasceu com pênis, foi classificada enquanto homem ao nascimento, ela não se identificava totalmente com o gênero masculino, e ela ingressou no sistema de cotas por ser trans, né? Pegando aquela definição da não identificação total ou parcial com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Essa pessoa, ela continuou mantendo as roupas que ela usava antes, né? Enfim, manteve roupas, uma expressão de gênero ainda do gênero masculino. Essa pessoa continuou mantendo barba, né? Até aquele momento. Não sei como essa pessoa tá hoje em dia, não sei. A discussão não é sobre como ela tá hoje em dia. É sobre como ela estava quando ela ingressou pelo sistema de cotas. É isso que tá em jogo aqui. Essa pessoa, ela continuava usando o nome de registro dela em muitas ocasiões. Em algumas ocasiões ela utilizava o nome feminino, mas em muitas outras ela utilizava o nome de registro dela. E aí, essa pessoa, o máximo que ela fazia era pintar as unhas, e de vez em quando usava ali algum adereço que fosse tido feminino, ou às vezes usava uma roupa feminina, em algumas ocasiões específicas. E aí as pessoas ficaram putas e acusaram essa pessoa de estar fraudando as cotas trans. Essa pessoa alegou que ela era não binária e tudo mais, e nisso gerou-se uma discussão sobre quem teria direito a essas políticas. Porque, gente, essa pessoa, até aquele momento, não sei hoje em dia, mas até aquele momento, ela tinha feito uma transição de gênero? Ou ela estava apenas no campo da autoidentificação? Ela sofria as pressões sociais que pessoas trans sofrem? Quando eu digo pressões sociais, eu estou falando da sociedade, eu não estou falando internas, não. Porque o que ela estava passando internamente, como seriam as disforias dela, isso eu não tenho acesso. Isso eu não sei. Isso eu não posso afirmar, eu não posso aferir nada. Mas naquele momento, ela não tinha feito uma transição social de gênero. Ela poderia até estar ensaiando o começo dessa transição social de gênero, mas naquele momento ela não tinha feito. Naquele momento, ela era lida socialmente como uma pessoa pertencente ao gênero que foi atribuído desde o nascimento dela. E ela endossava isso em muitas das suas expressões de gênero e muitos, inclusive, do nome que ela usava em várias ocasiões. Então, aquela pessoa, ela não sofria transfobia na sociedade. Ela poderia sofrer indiretamente essa transfobia que vinha das coisas internas, aonde na mente dela ela estava passando por várias dificuldades ali. Mas na vida social dela, no dia a dia dela, ela era lida como um homem em todos os ambientes. Ela era tratada como um homem em todos os ambientes. E ela não reivindicava que ela não fosse um homem em todos os ambientes. Ela não passava pelo que pessoas trans passam, socialmente falando. Porque ela não fez uma transição social de gênero. Então não, ela não deveria ter entrado pelo sistema de cotas. Mesmo se hoje em dia ela tiver feito uma transição de gênero. Quando a gente vai falar sobre o sistema de cotas para pessoas trans, a gente tem que analisar o momento da entrada daquela pessoa. Agora eu vou falar por mim, tá? Agora eu vou falar por mim. Eu, Samantha, iniciei minha transição de gênero tardiamente, vamos assim dizer. Eu iniciei a minha transição de gênero aos 24 anos em 2016, quando eu ainda estava estudando na Universidade de Brasília. Quando eu entrei na Universidade de Brasília, eu entrei lá com uma expressão de gênero masculina, com um nome masculino, sabe? Como um gay, como um homem gay. Até barba eu tinha, né? Até barba eu tinha. Uma barbicha, assim, dividida em dois, que vinha até aqui no meu pescoço. Então até barba eu tinha.
eu era lida como um homem. E eu reforçava a leitura social de que eu era um homem. Eu tinha todas as minhas questões internas da disforia, porque a disforia já estava ali presente. Eu tinha várias questões minhas. Eu tinha passado já por várias crises depressivas por causa da disforia de gênero. Gente, eu tenho mais de 200 cicatrizes no meu braço, vocês devem imaginar do quê? Que foi por causa da minha depressão. Então, eu sofria várias coisas internamente, mas eu não tinha feito uma transição social de gênero. Eu estava longe, inclusive, de fazer uma transição social de gênero. Se naquela época, em 2012, que foi quando eu ingressei na Universidade de Brasília, existisse cotas trans, eu deveria ter acesso às cotas trans naquela época? Obviamente que não, eu não tinha feito uma transição social. Hoje em dia, se eu quiser entrar na Universidade de Brasília para fazer um outro curso, ou mesmo para fazer ou mesmo para fazer um vestibular para entrar no mesmo curso da biologia para terminar o meu curso, hoje em dia eu teria direito a cotas trans? Obviamente, eu estou transicionada. Eu fiz uma transição social de gênero. Em 2012, eu não vivia a transfobia direta em mim. Ela chegava indiretamente nas minhas questões internas, mas socialmente eu não vivia transfobia na sociedade. A sociedade não me atacava com transfobia. Hoje em dia, em 2024, a sociedade me ataca com transfobia, porque eu fiz uma transição social de gênero. Porque hoje em dia eu sou lida enquanto uma mulher, por quem não me conhece, já que eu tenho passabilidade, mas a partir do momento que a pessoa sabe que eu sou trans, eu sofro todas as transfobias possíveis. Todas elas eu tô passível de sofrer, a partir do momento que as pessoas sabem que eu sou trans. E aqui é muito diferente, porque uma pessoa que não fez uma transição social, mas ela fala que ela é trans, ela até tá passível de sofrer uma coisinha ou outra, mas ela não vai ser lida enquanto trans. A partir do momento em que eu falo que eu sou uma pessoa trans, que eu nasci com um pênis, e as pessoas olham pra mim e veem essa figura feminina, ah, meu amor. Aí a transfobia vem com força. Vem com força. Então, em 2012, eu não deveria ter acesso à política de cotas de pessoas trans. Até o primeiro semestre de 2016, eu não deveria ter acesso à política de cotas para pessoas trans. Na verdade, eu digo que até o início da minha transição, ali no segundo semestre de 2016, eu também acho que não deveria muito entrar pelo sistema de cotas para pessoas trans, não. Mas em 2017, sim. A partir de 2017, qualquer vestibular que eu fizer na minha vida e tiver a opção de cotas trans, eu posso assinar lá e eu tenho, sim, total direito de entrar. Porque, hoje em dia, depois de ter feito uma transição social, eu passo por transfobia na sociedade. E isso não é simplesmente por eu ser uma pessoa trans binária. Pessoas trans não binárias que fazem uma transição social de gênero, elas também sofrem transfobia. Eu não estou dizendo que as cotas trans não devam ir para pessoas não binárias. Elas devem atender pessoas não binárias. Mas pessoas não binárias que fizeram uma transição social de gênero. Porque existem várias formas de pessoas não binárias fazerem transição social de gênero. Algo que eu vou discutir no meu vídeo futuro. Mas assim, você só pintar uma unha de vez em quando, mas manter toda a sua expressão de gênero como era antes, você, inclusive, em determinados momentos, você ainda utilizar o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, isso não é fazer uma transição social exatamente. Com pessoas não binárias, em alguns momentos até vale você utilizar os pronomes e tudo mais, né? Que você utilizava antes da transição. Não binariedade de gênero é uma coisa assim que é até um pouco difícil de classificar o que seria uma transição social na não binariedade de gênero, mas ela existe. E é possível, tá? Mas se você é uma pessoa não binária que não fez uma transição social de gênero, você não deveria ter acesso às cotas trans. Porque eu já disse isso pra vocês aqui anteriormente e vou dizer de novo. Nem todas as pessoas não binárias são pessoas trans. Nem todas. Não binariedade de gênero é uma coisa muito complexa. Se a pessoa ela é não binária por ela não se reconhecer totalmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, mas ela não faz uma transição social, ela não tem uma disforia de gênero que a, a faça fazer uma transição social, ela não é uma pessoa trans. Um gay hiperafeminado, uma bicha, entraria como uma pessoa não binária dependendo do contexto. Uma
Sapatão, caminhoneira, pode entrar como uma pessoa não binária dependendo do contexto. Isso faz com que ela seja uma pessoa trans? Não. Porque ela não fez uma transição social de gênero. Ela não fez. Ela só não se identifica com. Ela só não se identifica com o gênero feminino como o gênero feminino é pautado na nossa sociedade. O gay hiperafeminado, ele não se identifica com o gênero masculino da forma que ele é estruturado na nossa sociedade. Não totalmente. Só que ele não faz uma transição social de gênero, então ele não é uma pessoa trans. Muitas pessoas não binárias, elas não são pessoas trans. Muitas pessoas não binárias, sim, são pessoas trans. A gente precisa ter isso em mente. Porque quando a gente estiver falando sobre as bancas de heteroidentificação, isso vai dar um nó. Isso vai dar um grandíssimo nó. Eu vou dizer para vocês como costumam ser compostas essas bancas de heteroidentificação. O nome hétero não é de heterossexual. O nome hétero, ele viria de algo como heteromogêneo, coisas do tipo, sabe? Porque hétero quer dizer diferentes. Nesse ponto, esse é o conceito, tá? Até que, inclusive, heterossexual vem disso, né? De diferentes ali. Sexualidades por pessoas diferentes de você, do seu gênero. Então, a banca de heteroidentificação, ela costuma ser formada, eu vou dizer costuma porque eu não sei se todos os lugares fazem da forma correta, mas ela precisa ser formada por pessoas que fazem parte daquele grupo social. Então, as bancas de heteroidentificação para identificar pessoas de cotas raciais, elas precisam conter pessoas negras ali. E elas precisam conter também pessoas brancas, porque elas precisam ter pessoas daquele grupo minoritário e pessoas que não são daquele grupo minoritário. Porque aquela pessoa que está ali reivindicando as cotas, ela precisa ser identificada como uma pessoa que necessita daquelas cotas, tanto pelo próprio grupo que ela reivindica, quanto pelo grupo que não é o grupo que ela reivindica. Então, quando a gente estiver falando sobre bancas de heteroidentificação para pessoas trans, para as cotas trans, a gente está falando da necessidade de ter pessoas cisgênero também, de ter pessoas transgênero na banca e também pessoas cisgênero, porque precisa ter os dois grupos ali, porque a pessoa, ela precisa ser reconhecida enquanto uma pessoa trans, tanto pelos seus iguais, né, pelos seus pares ali, quanto pelas pessoas cisgênero, porque quem opera a transfobia contra as pessoas trans são as pessoas cisgênero. Então as pessoas cisgênero precisam olhar para aquela pessoa, identificar que aquela pessoa é alguém que ela olharia, né, que ela vendo ali como é que é a vida daquela pessoa, né, que tem uma conversa e tudo mais, ela olharia e pensaria, essa pessoa ela vai sofrer sim a transfobia porque eu consigo identificar ela enquanto uma pessoa trans. Eu consigo ver que ela é uma pessoa trans. Não tô falando que de passabilidade aqui, porque como eu disse, não é só olhar para aparência quando a gente fala de pessoas trans, né? Pessoas negras foca mais na aparência mesmo, né? Foca mais na aparência daquela pessoa, porque né, algo que tá na pele é muito mais palpável. Quando a gente está falando de uma questão mais subjetiva, que é o gênero, isso nem sempre está marcado na pele. Tem pessoas trans que têm altíssima passabilidade, né? Que ao olhar para elas você não diz que ela é trans. Mas ao conversar com ela, você percebe que ela nasceu em um gênero e fez uma transição para um gênero oposto, ou fez uma transição para algo que fosse diferente daquele gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então a transição precisa ser, sim, observável naquela pessoa. E talvez você esteja aí se perguntando quais seriam então esses critérios, o que a pessoa precisa ter para conseguir aferir que ela fez uma transição social. Como eu disse, mais para frente eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o que seria exatamente uma transição social. Mas eu vou dizer aqui para vocês de algo que não é o ideal, mas foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazer a minha mudança de nome de gênero nos documentos. Porque na época que eu fiz isso, não era por meio de cartório. Eu fui um dos últimos grupos que precisou ainda entrar com uma ação judicial para poder fazer essa mudança. Algumas pessoas ainda hoje acabam precisando entrar com ação judicial, mas em ocasiões muito específicas, né? Eu fui ainda de uma época que você sempre precisava entrar com uma ação judicial para conseguir essa mudança de nome e de gênero nos documentos. Quando eu fui colocar ali as coisas que iria ter no processo, eles indicavam que a gente levasse
depoimentos de pessoas que nos conhecem, atestando que eu tinha de fato, de fato eu vivia como uma mulher, para eu poder reivindicar aquele gênero e o nome feminino, né, que no caso é Samantha. Eles deram como dica também levar fotos para comprovar que na minha vida social, fotos em diferentes ambientes, né, para mostrar que na minha vida social eu vivo enquanto uma mulher, que a minha expressão de gênero é feminina na minha vida, né, para além da, enfim, para a pessoa ver que na minha vida eu vivia daquela forma, né. Eu recolhi muitos depoimentos de pessoas que me conhecem, muitos depoimentos mesmo. Eu anexei fotos, sabe? Eu coloquei todos os documentos que eram necessários e ainda assim teve uma audiência, né? Que eu tive que comparecer pessoalmente nessa audiência para conversar com a juíza e levar testemunhas para elas poderem dizer que de fato eu vivia enquanto uma pessoa trans. Nessa audiência era para a juíza olhar para mim, conversar comigo, para ela conseguir entender que de fato eu sou uma mulher trans e que de fato eu merecia ter o gênero feminino. E eu consegui, né? Eu consegui trocar os meus documentos e tudo mais, tanto nome quanto gênero, enfim, consegui fazer essa troca, consegui fazer essa retificação. Então, tudo isso, né? A juíza foi favorável à minha petição com tudo que eu levei para ela. Gente, estamos com um enquadramento levemente diferente. A Pandora saiu daqui, agora tá, sei lá, andando aqui por debaixo, porque a memória do celular encheu, aí eu tive que pausar para poder tirar os arquivos e mandar pro computador, enfim. Mas vamos voltar aqui pro assunto em questão. Obviamente que não vai ter uma juíza, né, na banca de heteroidentificação para analisar e ver. Obviamente que essa parte não vai acontecer, né? Mas talvez a gente devesse ter alguns elementos disso, sabe? A pessoa comprovar que na vida dela ela vive enquanto uma pessoa trans. Ela transicionou na vida social dela. Porque, né, provavelmente essas bancas de heteroidentificação, elas vão funcionar como uma conversa ali e tudo. E aí, porque provavelmente essas bancas de heteroidentificação, elas funcionam como uma conversa. Eu nunca fui em uma, tá, gente? Nunca fui em uma, não. Mas elas têm que funcionar como uma conversa e tudo mais, né? A banca de heteroidentificação racial, ela é um pouco mais fácil, porque é uma coisa muito visual, né? Você olha para a pessoa e aí você vê ali se ela se enquadra como uma pessoa negra naquele local daquela universidade. Porque ainda tem uma questão também, né? Uma pessoa que é negra no sul do país, não necessariamente ela vai ser negra aqui no Distrito Federal. E dificilmente ela vai ser negra na Bahia. Porque as leituras são sociais, né? Então vai depender daquele local específico. Às vezes você é uma pessoa que é considerada branca no estado onde você mora, mas se você for para o Rio Grande do Sul, você já não é mais considerada uma pessoa branca. Então isso também é importante. Assim como, né, a gente, quando vai para fora do país, às vezes toma um susto em descobrir que não é branco, né? Eu não sei se eu for para um outro país, o que vão me classificar, não. Não me interessa muito também, não. Quando eu for para outro país, aí eu descubro. Mas, enfim, quando a gente está falando sobre cotas raciais, é mais fácil de fazer essa identificação, visualmente dizendo, né? Mas quando a gente está falando sobre pessoas trans, não. Porque entra muito nessa questão subjetiva, né? De, ai, não me identifico. Então a gente precisa ter coisas palpáveis, a gente precisa ter formas de aferir que aquela pessoa fez uma transição de gênero. Algo que às vezes a simples conversa ali não vai ser o suficiente. E só o olhar para a pessoa também não vai ser o suficiente. Porque às vezes ela decidiu ir montada naquele dia da heteroidentificação. A gente não vê nas fraudes de cotas raciais algumas pessoas que às vezes vão para a banca de heteroidentificação pintadas de marrom, ou então ficam muito tempo ali se bronzeando para chegar lá com uma cor um pouco mais escura para passar na banca. A gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, eu super consigo ver também numa banca de heteroidentificação para pessoas trans, para cotas de pessoas trans, alguma pessoa chegando super montada para isso. Naquele dia específico, aquela pessoa que não fez uma transição social de gênero, se vestindo com o gênero oposto ao gênero do que ela nasceu para poder, né, passar nas cotas. Eu super vejo esse tipo de coisa acontecendo. Então a gente precisa ter um método para aferir de que na vida daquela pessoa
na vida para além daquele momento específico da avaliação da banca de heteroidentificação, aquela pessoa de fato vive como uma pessoa trans, que ela de fato fez uma transição social de gênero. Isso, talvez, né, pudesse pegar alguns elementos daquela história que eu contei para vocês, como, por exemplo, análise de fotos em ambientes sociais, né? Talvez uma análise das redes sociais da pessoa. Eu sei, totalmente desconfortável, uma coisa que... né? Eu sei disso. Mas a banca de heteroidentificação, ela não é feita para ser confortável. Ela é feita para avaliar se você tem direito àquele direito. Então, ela não foi feita mesmo para ser confortável. Ela é uma coisa desconfortável, ela é uma coisa invasiva, ela é uma coisa, assim... É uma coisa difícil mesmo, mas tem que acontecer para evitar fraudes, né? Porque fraude... Gente, fraude, ela tira a vaga de uma pessoa que realmente necessita, né? De uma pessoa que realmente precisa daquilo. Então a gente precisa, sim, ter mecanismos que afiram isso. Mecanismos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Talvez a banca de heteroidentificação... Talvez não. A banca de heteroidentificação para cotas trans é uma coisa difícil. E é uma coisa que ela precisa criar alguns mecanismos que sejam muito chave para aferir se aquela pessoa está mentindo ou não. Tem algumas universidades, né, de cotas raciais que elas são permanentes, as bancas, tá? As bancas são permanentes e de tempos em tempos pode ser que aquela pessoa que entrou pelas cotas, ela precise voltar na banca. Talvez, para cotas trans, a gente também devesse ter bancas permanentes, para de tempos em tempos aquelas pessoas trans terem que ir lá, voltar, para as pessoas avaliarem se elas continuam, né, ali, atendendo aos critérios, né? E, obviamente, se a pessoa, ela decidir destransicionar de gênero, ela não deve ser expulsa da universidade, tá? Uma pessoa que ela destransiciona de gênero, mas entrou pelo sistema de cotas, até o momento em que ela fez ali a entrada dela na universidade, ela vivia todas as transfobias da sociedade, né? Então não é assim, você precisa estar condicionada a manter uma transição de gênero enquanto você tá ali na universidade, às vezes para a vida inteira. Não, tá? Mas eu acho que seria interessante que se a pessoa ela decidiu destransicionar, ela avisasse, né? Ela avisasse a banca, ela avisasse ali a universidade, para a universidade ver como é que iria lidar com aquilo, mas ela não tem que ter a matrícula dela encerrada para isso. Por isso. Mas talvez também precise ter um tempo ali dentro da universidade, sei lá, uns 3 semestres pelo menos, que ela, depois que entrou na universidade, ela mantém uma transição de gênero, sabe? Porque é isso, gente. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa super livre, não tem como ser uma coisa super livre quando a gente está falando de analisar as pessoas para evitar que elas estejam fraudando um sistema, sabe? Não tem como ser uma coisa super confortável. Não tem como, não dá, não dá. E é importante que dizer que uma pessoa não binária tem como, sim, ela mostrar que ela é ou não uma pessoa que fez uma transição de gênero, tá? Isso tem como ser aferido também. A gente precisa pensar em mecanismos para fazer isso. Esses mecanismos eu vou tentar elucidar eles no meu próximo vídeo sobre isso, né? O vídeo que eu falar sobre transição social de gênero, que não vai ser um vídeo fácil, não vai ser um vídeo fácil, mas eu acho que eu preciso fazer. Nesse vídeo que eu fizer sobre isso, eu vou ali tentar pensar coisas que identifiquem uma transição social de gênero em pessoas não binárias também. Né? Em pessoas que são binárias é muito mais fácil, né? Pessoas como eu, por exemplo, é muito fácil aferir que houve ali uma transição social de gênero. Em pessoas não binárias, isso não é tão fácil, mas é possível. É possível. Porque existem pessoas não binárias que fazem uma transição social de gênero, sim, e essas pessoas não binárias, elas têm que ter, sim, acesso à política de cotas. Mas é importante que a gente não tenha apenas a autodeclaração como base. Porque se uma pessoa puder simplesmente dizer que ela é uma pessoa trans, portanto ela tem direito àquela política de cotas para pessoas trans, e ela simplesmente na banca de heteroidentificação ela dizer isso, ela fala, então, eu me inscrevi para o sistema de cotas porque eu não me identifico com o gênero que eu nasci. E a banca só falar, ah, ok, então, e aprovar, gente, fica muito fácil de fraudar. Fica muito fácil de fraudar,
porque não vai ter nenhuma exigência de que aquela pessoa passou por uma transição social de gênero. E falando de novo sobre cotas raciais, que toda hora eu fico voltando nas cotas raciais, que é o que a gente tem como parâmetro mesmo. Tem uma coisa interessante, que é de um fenômeno que acontece com muitas pessoas que são comprovadamente pessoas que fraudaram o sistema de cotas raciais, tá? Que é o caso dessas pessoas entrarem com uma ação judicial para elas poderem concluir o curso. Porque quando é comprovado que você fraudou o sistema de cotas, você tem a sua matrícula anulada. Então você, né, é expulso ali da universidade. Tchau, beijos, você fraudou o sistema, então vai embora. É isso que acontece. Só que algumas pessoas, para conseguir segurar essa vaga, elas entram com uma ação judicial. E o que elas alegam nessa ação judicial é justamente que o sistema é por autodeclaração. A autodeclaração racial seria a base para poder fazer o sistema de cotas acontecer. E aí, com isso, essas pessoas entram com uma ação judicial e, por vezes, elas ganham essa ação judicial e conseguem terminar o curso delas. Então, elas fraudam o sistema de cotas e, ainda assim, elas conseguem terminar o curso por meio de uma ação judicial. Então, a autodeclaração por si só, ela não tem nunca que ser o único critério. Ela tem que ser um dos critérios. Mas a identificação heteromogênea tem que acontecer. Então, a banca de heteroidentificação tem que acontecer. E muitas vezes tem que acontecer mais de uma vez para assegurar que aquela pessoa realmente é do grupo que ela reivindicou ser. Quando a gente fala de transgeneridade, a gente tem muito a autodeclaração como fator principal. Mas quando a gente vai falar de direitos, de acesso a direitos, a autodeclaração não é o suficiente, nunca tem que ser o suficiente. Porque quando uma pessoa ela frauda um sistema de cotas, por exemplo, ela está tirando o acesso de pessoas que de fato precisam daquilo. Ela está tirando o acesso de pessoas que de fato passam por todas as transfobias na sociedade. Ela está tirando o acesso de uma pessoa que de fato é marginalizada na sociedade de diversas formas possíveis. Ela está tirando o acesso à universidade de uma pessoa que não teria muitas chances de ter aquele acesso. Então, o sistema de cotas, ele precisa ter vários mecanismos de identificação que vão além da simples autodeclaração da pessoa. Precisa. E isso não fica só no sistema de cotas, não. Quando a gente está falando de transgeneridade, isso vai para muitos direitos que pautam aí a vida de pessoas trans. Porque quando pessoas elas utilizam esses direitos de forma indevida, elas prejudicam a todas nós. Quando a gente está falando de cotas raciais, às vezes a pessoa ela fraudou aquele sistema de cotas de forma não intencional. Porque às vezes a pessoa ela acha que por ela ter um avô que é negro, uma avó que é negra, seria o suficiente para ela passar na banca. Ou às vezes por ela ter um pai ou uma mãe que seja uma pessoa negra, seria o suficiente para ela passar. Porque ela teria acesso àquilo. Mas se naquele local em que ela está reivindicando o acesso de cotas, ela não for lida enquanto uma pessoa negra naquela sociedade, ela não está passando pelo racismo na sociedade. Ela não está passando por aquilo. Se ela não está passando por aquilo, ela não tem que ter acesso. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que às vezes uma pessoa que é considerada negra em um estado do Brasil, ela não vai ser considerada negra em outro estado do Brasil? As pessoas que são negras no Rio Grande do Sul, pode ser que na Bahia elas não passassem no sistema de cotas. E não deveria passar mesmo. Porque no sistema de cotas da Bahia, ele tem que analisar como aquela pessoa é lida na Bahia. Tem que analisar como aquela pessoa é lida naquele local específico. Com pessoas trans, a gente vai ter um caminho muito grande para pensar em como fazer essa identificação, em como evitar as fraudes. Porque se a gente ficasse pautando sempre na apenas autodeclaração, a gente vai estar dando esses 2% de vagas de cotas trans para pessoas cisgênero.
para pessoas que não fizeram uma transição social de gênero, para pessoas que não passam pela transfobia que pessoas trans passam. Mas elas se sentem como pertencentes ao gênero X ou Y, então elas deveriam ter aquele acesso. Não, elas não deveriam. A autodeclaração não é o suficiente. Se você quiser me taxar de transmedicalista por isso, aí você taxa. Mas em nenhum momento aqui eu falei que uma pessoa trans, para ela ter acesso à política de cotas, ela precisaria se hormonizar ou fazer cirurgias. Eu falei que ela precisa fazer uma transição social de gênero. Transição social de gênero não é o mesmo que você ter que fazer hormonização e ter que fazer cirurgias. Não é. Mas enfim, eu falo melhor sobre isso no vídeo que eu fizer especificamente falando sobre o que é uma transição social de gênero. Vai ser um vídeo todo dedicado a isso, porque eu já falei sobre transição social de gênero em vários outros momentos aqui com vocês, mas ainda não tenho um vídeo com vários critérios assim sobre isso. Então eu vou fazer. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo que ficou bastante longo, mas acho que eu consegui chegar em vários pontos aqui com vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre a questão das bancas de heteroidentificação, sobre o sistema poder ser facilmente fraudado ou não. Comenta aqui o que você acha sobre todas essas discussões. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji aqui e vai ser mais uma vez um emoji educacional. Assim eu sei que você assistiu até o final e também você ajuda a engajar esse vídeo aqui, mesmo que você não tenha muito o que comentar. Então coloca um emoji educacional, um caderno, um estudante, uma estudante, um lápis, qualquer coisa aí. Mas um emoji de educação nesse vídeo. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque é outra forma também de ajudar o meu vídeo a chegar a mais pessoas. E você também pode dar o seu like. Na verdade, você deve dar o seu like nesse vídeo, que isso ajuda o meu vídeo a ser mais distribuído aqui na plataforma do YouTube. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E, vamos aí pensar formas de barrar que pessoas que são apenas transconvenientes e não de fato pessoas trans utilizem políticas públicas voltadas para pessoas trans. Eita, desafio do caralho!